Alô, galerinha do Mundo Biologia, eu sou o Professor Guerra e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tecido conjuntivo. Toca a vinheta! Ao contrário do tecido epitelial, o tecido conjuntivo tem como principal característica ter uma abundância de matriz extracelular. E a principal proteína dessa matriz extracelular é justamente o colágeno, secretado por uma célula chamada fibroblasto. Quando você pensar em tecido conjuntivo, tem que lembrar dos 3 C: conjuntivo, colágeno e vitamina C. Isso porque a vitamina C é essencial para a formação do colágeno e a falta dessa vitamina causa uma doença chamada escorbuto. Antigamente, na época das grandes navegações, a galera, quando não tinha muito o que fazer, pensava: vamos ali descobrir a América. Se enfiavam no barquinho deles e passavam meses no mar, longe de frutas cítricas, longe de vitamina C, longe de uma nutrição adequada. E aí acontecia uma coisa: a maldição do Atlântico. O dente dos marujos começava a cair um depois do outro. Até que um belo dia, numa outra expedição, foram adicionadas ao cardápio do navio frutas cítricas como o limão e a laranja. Dessa vez, ninguém perdeu os dentes, pelo menos não por alguma maldição do Atlântico. O que eles tinham era a falta de vitamina C, que era necessária para a síntese do colágeno do tecido conjuntivo que liga o dente ao osso. E na falta dessa vitamina, não tinha colágeno. Não tinha colágeno, não tinha tecido conjuntivo e os dentes começaram a cair. Além do colágeno, o tecido conjuntivo apresenta várias outras fibras, entre elas fibras elásticas, fibras de resistência, fibras de proteínas, de carboidrato e várias outras substâncias. Existem basicamente 2 tipos de tecido conjuntivo: o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito é esse que você pensa quando a gente fala em tecido conjuntivo. Essa grande massa de matriz extracelular com um ou outro fibroblasto espalhado, alguns macrófagos para fazer a defesa, tipos celulares dispersos numa grande matriz proteica. Se a matriz desse tecido tem pouco colágeno, a gente diz que ele é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, e ele serve para basicamente preencher os órgãos. Mas, se a matriz desse tecido tem bastante colágeno, a gente diz que ele é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, e ele tem um papel de resistência mecânica. Você encontra o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado nos tendões. O fato dele ser modelado significa que as fibras de colágeno estão todas na mesma direção, aumentando a resistência em um único sentido. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado não tem nenhuma orientação específica quanto às suas fibras de colágeno, dando uma resistência mais geral, mais tridimensional. Você encontra esse tecido, por exemplo, na pele. Quanto aos tecidos conjuntivos especializados, nós vamos ver o tecido adiposo, tecido ósseo, cartilaginoso e tecido hematopoético. Quando a gente pensa em tecido adiposo, essa gordurinha que a gente pensa logo em reserva de energia. De fato, é uma coisa muito importante que o tecido adiposo faz, essa reserva de ácidos graxos, mas ele não faz apenas isso. O tecido adiposo também serve como proteção, servindo de amortecedor contra choques mecânicos. Além disso, o tecido adiposo serve como isolante térmico para manter a temperatura das aves e dos mamíferos, principalmente aqueles que vivem em regiões mais frias. Existe, inclusive, um tipo de tecido adiposo chamado de tecido adiposo marrom ou tecido adiposo pardo, que não serve apenas como isolante térmico, mas ele serve para gerar calor. Esse tipo de tecido adiposo é encontrado basicamente em animais que vivem em lugares muito frios, mas os seres humanos nascem com uma pequena quantidade desse tecido, principalmente na região do pescoço. Como esse tecido não cresce, o adulto tem pouco, quase nada, um vestígio apenas do tecido adiposo marrom. E recentemente nós descobrimos que o tecido adiposo, na verdade, funciona como a maior glândula do nosso corpo, mesmo não tendo origem epitelial. Vários dos problemas de saúde causados pela falta ou pelo excesso de gordura
ocorrem por conta justamente dessa função de secreção hormonal do tecido adiposo. Então pensa duas vezes antes de decidir se você precisa mesmo daquele X-tudo. Outro tecido conjuntivo especial é o tecido cartilaginoso. A principal célula desse tecido se chama condrócito. As cartilagens têm função de modelar, como a cartilagem da orelha, ou então de proteção mecânica, como as cartilagens encontradas nas articulações. Além disso, as cartilagens formam um molde para a ossificação, mas presta atenção, cartilagem não vira osso. A cartilagem faz um molde e ela vai sendo substituída por osso à medida que a gente vai crescendo. Alguns peixes, como os tubarões e raia, mantêm o esqueleto cartilaginoso por toda a vida. Mas os outros vertebrados, como eu e você, temos o esqueleto formado por tecido conjuntivo ósseo. A matriz extracelular do tecido ósseo ela é especial porque ela é mineralizada. Ela é extremamente rica em cálcio e fosfato e ela serve como reserva desses íons. Nessa matriz sólida, nós podemos encontrar um sistema de canais muito característico do tecido ósseo, por onde podem passar vasos sanguíneos. A matriz extracelular do tecido ósseo é depositada por uma célula especial chamada osteoblasto, que coloca em volta de si mesma concentricamente a proteína da matriz e ela vai sendo mineralizada com o tempo. Depois que aquilo solidifica, o osteoblasto se transforma em osteócito, uma célula bem menos ativa. É como se o osteócito fosse um osteoblasto aposentado, mas ainda assim bastante importante, porque a ausência dessa célula leva à degradação da matriz extracelular. Quem promove a degradação da matriz óssea é uma outra célula chamada osteoclasto, que vai destruindo a matriz quando necessário. E quando seria necessário destruir a matriz óssea? Por exemplo, quando existe deficiência de cálcio ou de fósforo no organismo. O osteoclasto começa a destruir a matriz para liberar esses minerais para o sangue. Além disso, quem já usou aparelho sabe que a pressão pode aumentar a atividade osteoclástica de um lado e osteoblástica do outro, fazendo com que o osso seja consumido de um lado e depositado do outro. E dessa forma o dente pode se mover por dentro do osso. Então o osteoblasto bota a matriz e o osteoclasto corrói a matriz. E é dentro de vários ossos que o sangue é produzido pelo outro tipo de tecido conjuntivo especial, o tecido hematopoético. O sangue é composto por uma grande quantidade de matriz extracelular líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, que são as células e as plaquetas. As células encontradas em maior quantidade, fazendo mais ou menos 45% do volume do sangue, são as hemácias. As hemácias de mamíferos são esse disquinho achatado no meio, sem núcleo. Durante a formação das hemácias, elas têm núcleo e depois esse núcleo é removido para dar mais espaço para uma proteína especial chamada hemoglobina. A hemoglobina é formada por essas 4 subunidades e dentro de cada uma existe uma molécula chamada grupamento M, e dentro do grupo M existe um átomo de ferro. É justamente o grupo M que dá a cor vermelha do sangue, e o ferro está lá para um papel muito especial, carregar oxigênio. O oxigênio que você inspira pelos pulmões é carregado no sangue pelas hemácias, mas o gás carbônico não. O gás carbônico é levado dissolvido no plasma, não se esqueça. As outras células do sangue, chamadas coletivamente de glóbulos brancos ou leucócitos, têm um papel muito importante na defesa do organismo. Existe um tipo especial de leucócito, o linfócito, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes na aula de sistema imune. E as plaquetas não são células, mas fragmentos de células. Elas têm papel na coagulação do sangue. Quando o indivíduo tem dengue, a contagem de plaquetas no sangue dessa pessoa diminui bastante e ela pode ter hemorragias pela baixa quantidade de plaquetas. Então é isso aí, galerinha! Hoje a gente viu os vários tipos de tecido conjuntivo e o papel de cada um no organismo. Eu sou o Professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima. Criatura do Mundo Edu, o que tu achou dessa aula? Tu gostou dessa aula? Se tu gostou dessa aula, dá uma curtida, dá uma compartilhada, não sei imitar ele. Dá uma curtida, dá uma compartilhada, se inscreve nas redes sociais e é nóis!